Irmão, abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 12, versículo 11. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Eu quero falar sobre zelo e fervor no serviço ao Senhor. Zelo e fervor. Vamos ler juntos? 12, 11, o que diz aí? No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Senhor Deus, estamos diante da Tua santa palavra. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o grau de fervor que nós estamos servindo ao Senhor nesses dias. Então aquece o nosso coração, Pai. Fala conosco. Levanta o Teu povo, encoraja o Teu povo, anima a Tua igreja, para que nós possamos fazer a Tua obra com toda a diligência, com todo o gás. Fala conosco. Nós te pedimos para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque nós temos aqui um mandamento de Deus para a sua igreja. E esse mandamento, ele vem nesse versículo: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Preste atenção que o apóstolo Paulo usa duas palavras que são sinônimas para falar da mesma coisa. Aqui, a palavra zelo tem um significado que é semelhante à expressão fervoroso. Ninguém pode ser zeloso sem ser fervoroso. O Dr. Joel Beck, que acaba de publicar, através da Vida Nova, um compêndio de teologia prática acerca dos puritanos. São 1.700 páginas onde os escritos dos puritanos do século XVI e XVII são estudados e analisados. E uma das coisas que nos chama a atenção, lendo um capítulo que fala sobre o fervor dos puritanos, é que quando nós comparamos o fervor desses homens no passado com o que está acontecendo com a igreja hoje, a gente fica triste. O Dr. Joel Beck, ele diz, abre aspas, não temos zelo pelas coisas de Deus. Onde você encontra hoje zelo pela honra, pela glória e pela santidade de Deus? O Dr. Joel Beck, ele conclui dizendo, somos uma geração apática. E a semelhança da igreja de Laodiceia, estamos mornos espiritualmente. E o que ele está colocando aqui é uma crítica ao contexto americano e que, de uma certa forma, reflete aqui. Crentes que eram fervorosos, dedicados, crentes que já trabalharam pela obra de Deus, parece que com o tempo vão perdendo esse fervor, vão esfriando no seu ânimo. Para a gente entender, eu queria que você abrisse lá em Tito, capítulo 2. E eu vou pedir para você, para a gente correr alguns versos das Escrituras, tentar passar para você essa ideia do que é ser zeloso e fervoroso, espiritualmente falando, no serviço a Deus. Tito, capítulo 2, no versículo 14. Vamos ler juntos aí, Tito 2, 14. O que diz? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas. Então veja bem, Cristo nos comprou com seu próprio sangue, nos fez igreja, nos fez povo exclusivamente seu, para que nós sejamos zelosos, operantes. E essa palavra zelosa aqui, ou zeloso, ou zelo, é a mesma palavra que aparece quando Jesus entra no templo
expulsa os cambistas, vira as mesas, e ele diz, o zelo da tua casa me consumiu. Me consumiu. E eu queria primeiro explicar para vocês o que significa essa palavra zelo, a dimensão dessa palavra e a profundidade dessa palavra. Aqui em Romanos 12, no zelo não sejais remissos. A palavra zelo aqui, espolde no grego, significa pressa, diligência e intensidade de esforços. É um sentimento que determina a ação. É o comportamento do crente quando ele se envolve, quando ele está servindo a Deus. É garra, é prioridade, é fogo, é estímulo, é diligência, é pegada. E é tão interessante isso, porque no versículo, mesmo versículo, ele vai usar um sinônimo no grego, e ele vai usar a palavra zelontes. Zelontes. E a palavra zelontes aqui significa fervoroso, calor espiritual, esforço sincero e intenso em realizar as coisas, o quê? Espirituais. Significa você ter prioridade, você colocar as coisas de Deus, o serviço de Deus, como se fosse a prioridade da sua vida. E você colocar todo o seu esforço, toda a sua garra. E eu sei que é difícil falar disso hoje, porque a vida de muitos se resume a vir num culto de domingo. Muitos hoje têm zelo pela sua casa, têm zelo pelo seu emprego, têm zelo pelas suas coisas, mas as coisas de Deus não gozam, não desfrutam da mesma intensidade de cuidado, de prioridade, de carinho. E aqui, meus amados irmãos, é muito interessante esse texto. Os puritanos, comentando esse texto, ele diz que zelo, que fervor, é uma chama que faz a panela ferver. É um desejo e um interesse fervoroso por todas as coisas que dizem respeito à glória de Deus e ao reino de Cristo. Significa você estar preocupado com a glória de Deus, você está preocupado com a glória de Cristo, você está preocupado com as coisas concernentes ao crescimento do reino de Deus. Vamos colocar um exemplo aqui bastante simples, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Paulo fala do seu esforço missionário. Ele diz no versículo 15 e 17, ele diz claramente, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Versículo 20, o que é que diz aí? Esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento o quê? Alheio. Paulo tem uma obsessão missionária, Paulo tem um fervor missionário, Paulo quer pregar, de tal maneira que ele quer alcançar o maior número possível de pessoas, ele quer alcançar todas as regiões possíveis, porque aquilo faz parte do seu fervor, do seu fogo missionário, do seu ardor missionário. Meus prezados irmãos, eu sei que isso, na nossa vida, oscila demais. Tem dias que a gente está pronto para morrer por Cristo, tem dias que a gente está pronto para negar a Cristo. Somos instáveis. E, infelizmente, uma tristeza que vem no nosso coração quando a gente vê muita gente tratando as coisas de Deus de forma relaxada, aquilo não empolga o seu coração, aquilo não anima o seu coração, aquilo não
traz brilho aos seus olhos, não traz satisfação para si. E eu queria, nesta manhã, apresentar 4 estratégias simples para você aumentar o seu fervor espiritual. Como restaurar o zelo do Senhor em minha vida, em sua vida? Como é que eu posso ser uma pessoa fervorosa de espírito? Como é que eu não serei remisso no zelo? Como é que eu vou ser uma pessoa, de fato, zelosa pelas coisas de Deus? A primeira delas está lá em João, capítulo 16, versículo 23. João 16, 23. Na primeira estratégia, 16, 23. Vamos ler juntos o versículo 24 também. Vamos lá? O que é que diz aí? Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A primeira estratégia que nós temos aqui é a oração. Significa que eu não posso produzir esse fervor por força própria, por vontade própria. A tendência natural da minha fé, do meu compromisso com Deus e com a igreja, é o esfriar-se. Há uma lei de entropia espiritual que, ao invés de naturalmente eu ir me aquecendo, a tendência natural é eu ir me esfriando cada vez mais. E eu preciso então trabalhar. E a oração é a gasolina, é o fogo que acende o nosso coração. Quanto mais a gente orar, quanto mais a gente buscar a Deus, quanto mais individualmente ou coletivamente nós estarmos com o nosso coração no altar de Deus, nós estamos colocando combustível no nosso fervor. Há um pensamento de Samuel Varde que ele diz: oração e zelo e fervor são como água e gelo. Um produz o outro. Não pode haver fervor se não houver oração. E quando e onde há oração, há fervor, há entusiasmo, há prioridade, há alegria. Pela oração, o Espírito Santo gera o fogo de amor em nós. Irmãos, preste atenção. Quando nós vamos nos esfriando, nós estamos cometendo aquele pecado que está lá em 1 Tessalonicenses, quando diz: não apagueis o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é fogo. João Batista disse claramente que ele estava batizando com água, mas viria aquele que batizaria, nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Fogo que aquece, fogo que purifica, fogo que anima, fogo que traz esse zelo, esse desejo de fazer a obra de Deus. Irmãos, a negligência com a oração esfria o nosso zelo. Quanto menos oração, menos dedicação. Quanto menos oração, menos agenda para Deus. Quanto menos oração, zelo pelas outras coisas, menos pelas coisas de Deus. Quanto menos oração, mais essa chama vai esfriando dentro de mim. Segundo lugar, abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias, capítulo 23, versículo 9. Jeremias, capítulo 23, fala dos falsos profetas. E é tão interessante que há muita gente que acha que para ter fervor tem que ter profecia, tem que ter sonho, que para ter fervor é necessário coisas extraordinárias, carismáticas acontecendo. Presta atenção. O que o profeta vem dizer? Jeremias, capítulo 23, versículo 28 e 29. O que diz aí?
O profeta, vamos lá, gente, o profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Versículo 29, o que diz aí? Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que sou contra estes profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam o quê? Ele disse. Presta atenção que aqui está claro, a palavra de Deus é fogo. O que isso significa, meus amados irmãos? Significa que tudo aquilo que procede da boca de Deus vai aquecer o nosso coração, vai animar o nosso coração, vai animar o nosso fervor. Não existe nada mais importante na minha vida e na sua vida do que a vida devocional, a leitura bíblica, a meditação da Escritura. Esse meditar, esse estudar as Escrituras, esse viver, né, sob a orientação das Escrituras, meditando, isso aquece o nosso coração. Quanto menos Bíblia, menos dedicação. Quanto menos Bíblia, menos fervor. A palavra de Deus, ela tem um poder. E eu queria que você observasse o que os discípulos de Emaús disseram para Jesus, lá em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 32. Lucas 24, versículo 32. As pessoas hoje querem se aquecer espiritualmente através de liturgias, de danças, de pulos. Quanto mais aeróbico o culto, mais aquecido ele fica, fisicamente. Não espiritualmente. Veja aí o que Lucas capítulo 24, versículo 32 vai nos ensinar. O que diz aí? E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Presta atenção, Jesus ia expondo as Escrituras para aqueles discípulos, mostrando que ele era a figura principal das Escrituras. E diz que quanto mais eles ouviam o ensino de Jesus, o ensino positivo da Escritura, mais ardia o que? O coração. Irmãos, eu estou cansado de ver aqui as pessoas que estão vindo, querendo se tornar membro aqui da igreja. Você pergunta, não, eu estou vindo aqui por causa da palavra. Estou cansado de conversa fiada, estou cansado de profetada, de mentira. Isso não aquece o coração, isso não estimula o crente, isso não fortalece o crente. Somente a meditação, o estudo e a prática da palavra de Deus, somente o estudo expositivo, compreensivo das Escrituras, vai trazer fogo para o nosso coração. Nosso coração vai arder por causa das Escrituras. Ninguém pode servir ao Senhor com fervor e com zelo, se não estiver pleno das Escrituras. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e aí você canta, você louva, você ensina, você serve a Deus, porque a Escritura tomou você interiormente. Terceiro lugar, coisa simples, Hebreus 10, 24 e 25. Hebreus, capítulo 10, 24 e 25. Vamos ler juntos? Terceira estratégia. Primeiro, oração. Segundo, Bíblia. Terceiro, vir para a igreja. Presta atenção. Não fique zangado comigo não, tá? Que eu tenho que prestar conta pela sua alma. Não fica zangado. Mas esse negócio de sustentar a sua vida espiritual só vindo uma vez no culto. Ah, pastor, eu não sou barata de igreja. Se você não é barata de igreja, vira barata, pardal, o que você quiser. O pardal encontrou casa e a andorinha, os teus altares, Senhor. Presta atenção, meu irmão.
Aquelas árvores que são plantadas na casa do Senhor, elas crescem, elas frutificam nos atos do Senhor. Não existe lugar mais importante para você estar do que na igreja. E veja o que diz a palavra de Deus, Hebreus 10, 24 e 25. O que é que diz? Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se... Preste atenção, não deixe de congregar. Coisa simples. Se você vai para uma lareira e tira uma brasa que está ali junto e coloca, a tendência daquela brasa é o quê? Esfriar. Eu fico interessante, hoje o crente já... Domingo, ele primeiro tem que correr no Vila Lobos. Para vir para a igreja. Presta atenção, eu estou colocando aqui como pastor, fazendo uma pastoral para você. Depois do Vila Lobos, você está preocupado no almoço da família. Às vezes, almoçar com um cunhado que você nem gosta dele. Mas tem que comer. A sua agenda está cheia. E se você tiver de cortar, você vai cortar? Não vir para a igreja. Preste atenção, quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais desejo você vai ter de estar junto. Quanto menos do Espírito você tiver, mais vontade você vai estar de estar longe uns dos outros. Porque a igreja é a comunhão dos santos. E é na comunhão, é na unidade que Deus ordena a sua bênção. Eu não conheço nenhum crente fervoroso que esteja desigrejado. Pode pegar os desigrejados. Tudo revoltado, tudo amargurado, tudo maconhado espiritualmente. Com droga espiritual, droga teológica. Droga de gente que não tem responsabilidade, que fica pregando na internet, ensinando besteira, e as pessoas vão sorvendo isso. Irmão, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você vem para a casa do Senhor, Deus ordena a bênção na sua vida. Você aqui é edificado, você é confortado, você é consolado, você ouve a palavra de Deus, você tem uma palavra para o outro. Lugar de crente é na igreja. Nós não podemos, meu amado irmão, ser membro do corpo fora do corpo. Você já viu alguma mão andando por aí? A não ser naquela família Adams, a mão andando. O crente anda com o crente. A nossa família é a igreja. Nós fazemos parte desse corpo. E é impossível você ser um crente fervoroso se você não estiver na companhia dos santos. Vocês sabem que as más conversações corrompem os bons? As más companhias afastam você da igreja. Afastam você da igreja. Eu me lembro, alguns anos atrás, um presbítero disse para mim que o ambiente da igreja era pior do que lá fora. Que tinha muita gente que não era crente, que tinha melhor comportamento do que os crentes. E eu acho que deve ter mesmo. Certo? Deve ter. Agora, eu quero só dizer para você que na vida do crente e na vida da igreja existe algo que se opera, que se chama o quê? A graça do Senhor. O Espírito que o mundo não pode receber, ele habita na igreja. E eu vou dizer para você, os piores crentes que você tem na igreja é menos prejudicial à sua vida do que os melhores mundanos. Você pode ter certeza disso? Teve crente no carnaval, não vou poder ir para a igreja, foi para o baile do carnaval. Crente do baile do carnaval agora está na moda. Tem um bloco dos crentes. Presta atenção, não deixemos de congregar. Tem gente que tem esse costume. Tem gente que não vem para a escola dominical quando tem corrida de Fórmula 1. Tem gente que não vem para a escola dominical porque vai fazer supermercado. Tem gente que não quer vir. Tem gente que passa o ano inteirinho e não vem num culto de oração durante a semana.
Nós temos hoje 60% da igreja que não participa dos grupos de pastoreio. Você, se você é ovelha, você precisa ser pastoreada. Você pode ter certeza que onde as ovelhas de Cristo estão reunidas, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, juntos e orarem, você consegue ligar coisas aqui da terra no céu. A graça de Deus é operosa na comunhão dos irmãos. Por isso que Paulo, lá em Efésios capítulo 4, ele vai usar a palavra zelo. Abre lá, por favor, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 3, vamos ler juntos. Essa expressão, esforçando-vos diligentemente, é a palavra do grego para zelo. O que diz aí? Esforçando-vos. Pronto. Esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade. Você não pode criar a unidade. A unidade é criada pelo Espírito. Mas você pode o quê? Preservar a unidade. E como é que você preserva a unidade? Através de um esforço, de um zelo, de um compromisso, de uma dedicação, de estar junto. De estar junto. Às vezes fala, pastor, mas tem alguns irmãos que são difíceis. São difíceis mesmo e Deus colocou esses caras difíceis na sua vida, na minha vida, para ser lixa grossa, para lixar a gente. Agora o pior não é isso. O pior é você acordar e passar a eternidade toda com Ele. Glorificado, é claro. Então preste atenção, nós estamos na escola da vida, Deus está trabalhando em nós, Deus está formando em nós, e para não perder o fervor, o zelo, nós precisamos estar juntos. Por fim, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Carta à igreja Laodiceia. Essa igreja não era nem crente, nem quente, nem fria. Era uma igreja o quê? Morna, não tinha fervor espiritual. Foi o pecado principal dessa igreja. O pastor Hernandes já explicou isso aqui, fez um sermãozaço em cima disso aqui, e ele disse: o pecado da igreja de Laodiceia não era teológico, não era doutrinário, não era missionário, não era de serviço, era de fervor. Faltava zelo, faltava fervor espiritual. O que vai dizer aí? 3,19. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Preste atenção, essa palavra zeloso é a mesma que está lá, zelotez, sede, fervoroso de espírito. Qual é a quarta causa? Ou qual é a quarta coisa que eu preciso fazer? Arrependimento dos meus o quê? Pecados. Preste atenção, irmão. O pecado nos esfria. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta uns dos outros. A primeira coisa que Adão fez depois que pecou foi fugir e tentar se esconder de Deus. Coisa impossível. Mas o pecado, preste atenção, tira a alegria, tira o prazer de servir. O pecado mata todo o fervor para o qual eu fui criado. Abra a sua Bíblia no Salmo 126. Salmo 126. Talvez você esteja vivendo assim. Esse salmo é muito interessante. Salmo 126. Consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sonho. Tudo do passado. Então a nossa boca se encheu no passado de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia o quê? Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos o quê? Alegre. Presta atenção, tem gente que só vive de passado, aquilo que Deus fez.
Ah, pastor, quando eu tinha 30 anos, você não sabe, eu trabalhei muito na mocidade, eu era fervoroso, eu estava na igreja, eu tinha compromisso, eu era assim, eu era assado, eu trabalhava, igreja para mim estava na minha agenda. Mas sabe o que acontece? O fervor vai esfriando, irmão. E veja, no versículo 4, o salmista vai dizer, Senhor, no presente, restaura a nossa o quê? A nossa sorte, porque está tudo seco, está tudo árido. E assim como aquelas correntes de água passavam pelo deserto de Negueb, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor passe sobre nós, que o Senhor venha avivar, que o Senhor venha aquecer, que o Senhor venha animar. E aí, ele vai colocar um desafio. Os que com lágrimas semeiam no presente, com júbilo ceifarão no futuro. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Quem sabe faz a hora, não espera o quê? Acontecer. Se você quer aumentar o fervor do seu coração, se você quer ser fervoroso de espírito, nós temos que investir com oração, com Bíblia, com comunhão e com santificação, combatendo o pecado da nossa vida. Isso vai aquecer as nossas turbinas espirituais. Tudo que você fizer para o Senhor vai ser com diligência, com fervor, com amor, com dedicação. Não para servir a homens, mas para servir a Deus. Esse é o caminho. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Paulo vai nos falar que fervor é consequência de santificação. Fervor é consequência, resultado de santificação. 2 Coríntios, capítulo 7. (10 e 11) diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz. Porque quanto cuidado não produziu isso, mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes provas de estares inocentes nesse assunto. Veja bem, o arrependimento produziu o aquecimento, o fervor, o zelo. Mas isso tem que ser combatido com santificação. E aí no verso 1 diz, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor, o quê? De Deus. Preste atenção, irmão, quanto mais nós buscarmos arrependimento, quebrantamento, santificação, mais fervorosos nós o quê? Seremos. Nós estamos começando esse mês, onde estaremos sempre falando aqui sobre oração. Oração. E a gente vê, observa, ouve, que há muita gente desanimada, que há muita gente ligada no crente automático, que precisa desse fervor, que precisa dessa animação. Vamos ficar de pé? Vamos clamar a Deus neste momento? Senhor Deus, o Senhor conhece a nossa vida, as nossas virtudes, os nossos defeitos, os nossos pecados. O Senhor conhece tudo, Pai. Tudo está nu e patente aos seus olhos. Mas Tu sabes também, ó Deus, que há um desânimo, há uma ausência de fervor, de diligência, que crassa sobre nós, que vem sendo mantido sobre a nossa vida, e que nós precisamos sacudir, Senhor. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos fazer alguma coisa, para que aquele fervor de espírito, de alma, de coração, que esse fogo que foi aceso pelo Espírito Santo no nosso coração, ele possa ser alimentado pela oração, pela palavra, pela comunhão, pelo arrependimento, quebrantamento diante de Ti, Senhor. Não permita, Senhor, que as decepções com pessoas, decepções de circunstâncias, venham fazer com que nós nos esfriemos espiritualmente.
mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém, Senhor.